E eu vou contar um pouquinho para vocês como eu conheci a CRU, que também envolve uma história de evangelismo e discipulado, que foi bem legal. Até pouco tempo atrás eu não era crente, e eu entrei na universidade em 2017, né? Então faz um tempinho. E para mim foi muito difícil encarar todos os desafios universitários, tanto de competição, de exigências mesmo. Eu não sou de Campinas, né? Eu me mudei para Campinas para estudar. Eu sou de São Paulo e foi bem difícil para mim. Acho que durante uns 5 anos ou até mais, foram momentos de muita solidão. E eu também tive que lidar com ansiedade, com depressão e com uma doença crônica autoimune que eu enfrentei boa parte da minha vida, o que atrapalhou muito assim o meu desempenho, minha socialização, e eu nunca me encaixei lá no ambiente universitário. Então foi bem solitário muitas vezes, foi bem difícil, pensei em desistir muitas vezes, e eu nunca tinha encontrado uma comunidade de apoio, sabe? Eu tinha preconceito com crente, mesmo sem eu conhecer a fundo. Na pandemia tudo mudou, porque na pandemia eu pude reatar relacionamentos com meu pai, principalmente. Depois que ele se converteu, ele foi apresentando para mim um pouco desse mundo, e eu tinha uma resistência assim, eu não gostava muito. Então eu tive uma experiência de cura com Deus que foi bem marcante. Resumidamente, eu consegui acesso a uma medicação de alto custo, sem pagar nada. Depois de umas orações, Deus me respondeu por meio de pessoas, e aquilo mudou minha vida. E foi muito marcante. E graças a isso, e também ao meu pai ter se convertido, eu comecei a ter mais contato e me abri um pouco mais para isso. Assim que eu voltei para Campinas, quando voltaram as aulas presenciais, que foi começo de 22, se eu não me engano, eu tava bem cansado de como eu vivia, de não ter um apoio, não saber direito, não ter encontrado um propósito, né? E aí eu lembro que eu orei para Deus, mesmo que eu não conhecesse a fundo, sabe? Eu orei para Deus e falei: Pai, por favor, me mostra algum caminho, alguma coisa, porque eu não aguento mais viver como eu vivo agora, né? Eu não aguento mais. E aí pouco tempo depois eu recebi um e-mail de um evento cristão que acolhe calouros lá na Unicamp. Por mais que eu não fosse calouro, eu fui participar. E lá que eu conheci o Léo, que é o líder da CRU Campinas, e foi uma mudança gigantesca na minha vida em tão pouco tempo. Ele também me evangelizou, participou desse processo. E o Léo, ele usou perspectiva comigo, ele me chamou para os encontros, ele andou muito comigo. Por mais que eu discordasse de um monte de coisa, ele ficava, sabe, perguntando. Ele e o pessoal não hesitaram em me amar, independentemente de tudo isso. Então, se eu tô hoje aqui, eu sou fruto de um evangelismo, de muita paciência, de muito amor, que transformaram minha vida, né? E eu vejo que essa importância do evangelismo do discipulado na Unicamp e nas universidades. O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34, 35.